Oi, e aí, como é que vai a casa de vocês? Esse vídeo de hoje é para falar sobre o piso vinílico, né? Tem muita gente que acaba comprando o piso vinílico, instalando o piso, querendo instalar o piso vinílico em casa, instalando, e depois ele começa a descolar, começa a ter um monte de problema, estufa, enfim. Então hoje nós vamos desmistificar se o piso vinílico é uma coisa prática ou na verdade é uma dor de cabeça pré-datada. E eu vou mostrar para vocês que tem como deixar o piso vinílico super prático e tem como transformar esse piso numa verdadeira dor de cabeça. E fique comigo até o final que você vai descobrir como. Meu nome é Elaine Oliveira, eu sou designer de interiores. Para quem nunca me viu aqui, eu tenho lives todas as quintas-feiras. Toda quinta-feira tem uma aula de decoração, que a gente fala sobre obra, sabe, fala sobre reforma, falamos sobre um monte de coisas nesse universo aí da construção civil. E se você acha que esse conteúdo, né, do piso laminado, se é um conteúdo bacana, se de repente seria interessante que alguém, né, que os seus amigos, que alguém visse isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal. Ele não tem a finalidade de fazer propaganda, de arrecadar grana com propaganda, que vocês podem até ver que no meu canal não tem propaganda, não tem anúncios, nem nada disso. A minha intenção é fazer com que a informação chegue ao máximo de pessoas possíveis, evitando desperdício de dinheiro, porque já que vai investir, então é melhor investir bem uma vez só, beleza? Então, ó, se inscrevam aqui no canal, que assim o YouTube vai entender que eu sou relevante, que a minha informação é importante, e aí ela acaba chegando em mais pessoas. Tem um sininho aqui também, que eu nunca sei se é para cima ou se é para baixo, mas ele é um sininho de notificação. Toda vez que eu postar um vídeo novo ou fizer uma live, vai chegar essa notificação no seu celular, tá bom? Então vamos lá, hoje é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo utilizando um software aqui, então se por um acaso tiver um deslize, vocês me dão um desconto, tá bom? Vamos lá, tem gente que acha que instalar o piso é simplesmente isso aqui, né? É comprar o piso, né, autoadesivo, arrancar a capa de trás e já ir colocando no piso cerâmico, e aí é uma coisa assim super prática, eu mesma posso fazer e tudo mais, ok. E aí, também tem gente que pensa que é só, né, chamar um instalador, e aí o apartamento acabou de ser entregue, ok, tá lá o piso, o contrapiso completamente cheio de pó, cheio de coisa, de sujeira, e aí o cara tá lá colocando o piso vinílico, já jogou a cola ali de qualquer jeito, pronto, já era. E tem muita gente que acha que a instalação do piso vinílico é assim. O que eu quero dizer para vocês é que depois, se vocês não seguirem, né, um passo a passo, depois de um tempo é isso aqui que vai acontecer. Ele vai começar a sair umas pontas nas laterais, ele vai começar a estufar alguns pedaços, vai começar a descolar. E aí sim é quando vai começar a sua dor de cabeça, porque aí você vai ter que tirar sempre uma peça, colar de novo. Quando você colar, vai danificar o contrapiso. Então, assim, vai ser uma dor de cabeça, sim. E o que eu quero falar para vocês, né? Que não adianta só pensar nessa questão da cola do contrapiso, falar, não, vou colocar uma cola potente, pronto e tudo mais. Então, assim, é muito importante que o contrapiso esteja limpo, né, antes de você iniciar essa colocação. Eu fiz uma ilustração aqui, que na maioria das vezes os pisos descolam porque o contrapiso está sujo. E aí é simples, né? A cola, quando você coloca uma cola tenaz numa superfície que está cheia de pó, então o pó vai grudar, por exemplo, né, nessa cola branca, nessa cola tenaz aí, que é a cola que a gente usava quando estava na escola. E aí o pó gruda na cola, né?
o piso gruda na cola e depois você só tira e o pó tá grudado em toda a cola e não tá completamente aderido, né, na superfície. Então, um dos principais motivos pelo qual o piso vinílico acaba descolando é esse. Mas tem um outro ainda que é mais grave, que espera um pouco, é este aqui que eu fiz uma ilustração, tá? Então aqui dá para vocês darem uma olhada, onde tem um desenho do contrapiso. Eu tô mexendo no mouse, mas eu sei que não tá dando para ver nada. Então tem um desenho do contrapiso aqui, essa outra camada um pouquinho mais clara, né, que eu nomeei como adesivo, e aí tem um pedacinho do contrapiso, né, preso no vinílico em cima, e ele destacou da parte de baixo, né? E isso é o que acontece na maioria das vezes quando você aplica uma cola no contrapiso e aí o contrapiso não está bem preparado para receber essa cola, e aí quando sai, já sai a cola e já sai um pedacinho da capa do cimento, já sai tudo junto. Esse aí é uma dor de cabeça para você consertar, porque o piso vinílico, ele é assim, ó. Ele é fininho, eu tô com uma peça de piso vinílico aqui. Então, embora ele tenha essa aparência, né, um pouquinho mais dura, mas ele, depois que ele é posto na superfície, né, onde tem um buraco, ele vai fotografar, é isso que a gente chama de fotografar. Então, onde tem buracos e onde tem saliências, onde tem uma pedrinha, num futuro ele vai moldar, né, nesse relevo, e aí vai acabar mostrando essas imperfeições. Então quando você arranca, acontece isso que está nessa imagem, e você arranca a régua e sai pedacinhos do contrapiso junto, você precisa arrumar esse contrapiso, né, fazer a base tudo de novo, para depois poder colocar uma nova régua no lugar, tá? Agora, vindo aqui para baixo, mais ou menos eu vou dar um exemplo bem exagerado, tá, desse contrapiso que eu tô te mostrando, mas é só para que vocês entendam o que acontece. Então aqui eu tô mostrando um contrapiso bem ruim, tá? É um contrapiso que tá completamente irregular, dá para você ver que tem vários buracos, tem partes de relevo para cima, para baixo. Então assim, esse é um tipo de contrapiso onde não dá para colocar um piso vinílico de jeito nenhum. Não dá nem para colocar um piso laminado flutuante. Porque do jeito que tá aí, né, tem pequenos carocinhos de areia, né, e de cimento que acabam se deslocando conforme você vai andando no piso. Eles vão soltando da parte de baixo e aí vai fazendo, no piso laminado, por exemplo, você vai andando e vai fazendo aquele barulho crocante, é porque está destacando, né, essas pedrinhas de baixo do contrapiso. E no caso do piso vinílico, ele pode correr o risco de destacar mesmo, do jeito que eu tinha mostrado essa imagem anterior aqui, tá? Então, qual que seria o jeito correto para você começar a fazer a aplicação, não você, mas para que você supervisione a pessoa que vai colocar esse piso vinílico para você? Então, primeiro, ele tem que varrer tudo, né, e tirar o máximo de pó que tiver nesse contrapiso. Se você tiver um aspirador de pó, inclusive, ainda é melhor, porque ele pode varrer tudo e aí depois pode passar o aspirador de pó para realmente arrancar todas o pó mais grosso que tiver nesse contrapiso, tá? Aí ao lado tem uma imagem de um produto chamado base primer, né? Ou primer base, como está escrito aí. Na verdade, ele é o quê? Ele é como se fosse uma camada, né, onde ele vai deixar completamente preso. Imagina assim, ó, eu sei que tem muita mulher aqui, tem alguns homens também, mas imagina que esse primer aqui seja a base do esmalte da unha, certo? Então a base, ele serve para fechar
né, os poros da unha, né, e passar um isolante, né, na unha para poder receber o esmalte. Então a mesma coisa é no contrapiso. Então esse primer, que a gente vai chamar aí de base, que é um primer base, você vai passar no contrapiso inteiro e aí ele vai ficar com uma carinha, peraí, ah, meu Deus, não tô conseguindo achar, mas ele vai ficar com uma carinha mais brilhante, sabe? Mais plastificada, como se tivesse passado uma camada plástica por cima. Isso vai fazer com que nenhuma areiazinha, nada desse contrapiso solte, né? E ele fique completamente compacto ali e não solte absolutamente mais nenhuma, meu Deus, nenhum fragmento, tá? De cimento. Isso é perfeito. Aí, depois que a gente faz passa esse primer aí, a gente entra com essa parte que é do nivela rápido. Esse nivela rápido, que é também da Quartzolite, eu tô falando dos produtos da Quartzolite porque são uns produtos que eu uso e tem uma responsabilidade no mercado e tudo mais, mas assim, existem outros produtos que você pode utilizar de outras marcas, mas eu gosto mesmo da Quartzolite, então por isso que eu tô falando, e também porque eu baixei os manuais de como são usados esses produtos e o site da Quartzolite era o que era mais completo. Então depois no final do vídeo eu vou disponibilizar aqui para vocês podem baixar o manual de como funciona e como aplicar esses materiais que eu tô te falando aqui, tá? Então tem esse nivela rápido, que na verdade tem 4 fotos aqui, só para mostrar que tem que obedecer a quantidade de água correta, né? Tem que fazer a mistura correta, porque senão não dá certo. Imagina como se fosse uma receita de bolo. Se você põe menos farinha, mais fermento, mais água, menos óleo, ela desanda e não fica do jeito que tem que ser. Então, com a argamassa também é a mesma coisa. Você tem que seguir rigorosamente a quantidade de água, a mistura, como ela tem que ser feita, tem que seguir rigorosamente. Inclusive, a coisa mais importante que tem é o tempo de duração, né? O tempo depois que você mistura essa massa, ela tem um tempo útil, né? Não dá para você misturar essa massa e aplicar depois de 2 horas, entendeu? Então, assim, você tem que fazer a massa e aplicar naquela hora, porque depois ela acaba perdendo as propriedades. Então, o que tem nessa imagem aqui? Então, tem um jeito certo de misturar essa argamassa. Na parte da foto de baixo, você pode ver que ela fica completamente líquida, por isso que ele a gente chama de argamassa autonivelante, porque ela fica como se fosse essa nata, né, esse creme de cimento, onde você aplica no chão e aí ele vai, né, se autonivelando mesmo, preenchendo todos os buraquinhos e aí ele vai deixando tudo muito reto. Para ajudar a espalhar essa mistura, você pode utilizar um rodo, né, um rodo apropriado para isso, e ele pode ser dentado ou não. E aí nessa última foto, onde tem esse cara aí com esse sapato engraçado e esse rolo diferente, esse rolo, ele é um rolo que tem várias agulhinhas onde você passa e ele estoura as bolhas que ficam nessa massa, né? Nessa argamassa, justamente para não ficar várias bolinhas e não fotografar depois quando você grudar o piso laminado, tá? Aí, seguindo aqui, peraí, eu fiz uma ilustração de como seria então, né, essas camadas todas. Então a gente tem essa primeira camada mais baixa aí, que é o contrapiso, aí depois a gente vem com a segunda camada, que é esse primer base, depois a gente vem com essa massa autonivelante, só depois é que a gente vem com a cola, né, ou adesivo acrílico, para depois vir com o piso vinílico, tá? Então, é para vocês entenderem que não basta simplesmente chegar com a peça, né, jogar cola no chão e aplicar, porque você realmente pode ter dor de cabeça no futuro se você não fizer a coisa correta agora, tá?
Bom, e aí eu queria continuar falando sobre a aplicação do piso vinílico, só que em cima de revestimento cerâmico, porque é uma coisa que as pessoas gostam de fazer bastante. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, essa minha primeira foto que eu mostrei para vocês é uma pessoa que está tirando um adesivo, né, e está colocando em cima do piso e pronto, como se fosse a coisa mais prática da face da terra, e não é assim. Porque se você tirar esse adesivo e simplesmente grudar nesse piso, todos os rejuntes que tiver vai fotografar nesse piso aqui depois que você colocar. Então, ele vai ficar retinho em cima das peças, só que onde tem rejunte, ele vai fazer um pequeno buraco. E é claro que nesse buraco, depois que você começar a andar com mais frequência, né, onde tem o buraco, ele vai ficar, ele é mais resistente porque não tem o atrito do pé. E onde não tem, que é as curvinhas do rejunte, onde o pé vai arrastar com mais facilidade, pode ser que ele desgaste mais nessas partes. Então, por isso que é importante você ter, né, um piso completamente retinho, e não pode fazer isso que está aqui nessa imagem de jeito nenhum, tá? Agora, voltando aqui, só para ver se eu consigo... Aqui, pronto, consegui achar. Essa imagem, antes de mais nada, assim como for quando colocar um piso, por exemplo, um piso sobre piso, quando você vai colocar um piso vinílico sobre um piso cerâmico, também funciona da mesma maneira. Então, primeiro você tem que pegar uma chave de fenda ou algum objeto e bater em todos os pisos para ver se tem algum com barulho de oco, tá? Esse que tiver o barulho de oco, você tem que tirar. Você tem que tirar esse piso e aí você tem que nivelar, né? Depois você pode passar esse autonivelante que eu vou explicar para poder ficar tudo na mesma altura, mas o que tiver oco você tem que tirar. As peças que estiverem assim como tá nessa imagem, nem preciso dizer, né? Você tem que arrancar essas peças também, porque parece que o piso, quando você põe, né, parece que ele simplesmente fala, ah, não, mas o peso dele empurra ele para baixo e vai ficar normal. Não é. Por incrível que pareça, quando você cola um piso no chão, existe uma pequena força que vai para cima. E é por isso que quando descola, né, vai para cima, porque senão ele ficaria ali no chão e não importa se tivesse cola ou não, ninguém iria notar. Mas você nota quando está descolando um piso, porque existe uma pequena força, embora tenha o peso do piso, mas existe uma pequena força que vai, né, que quando você põe a cola, que vai para cima, e é por isso que acontece essas coisas de o piso descolar e subir, tá? Então, de novo, quando for colocar o piso vinílico em cima de um piso cerâmico, né, antes de mais nada, tem que fazer a verificação e ver se não tem nenhum piso descolando ou nenhum piso oco, tá? Vindo aqui, a gente, depois que a gente verifica que não tem absolutamente nada solto, a gente também precisa, primeiro tem que tirar os rodapés, que eu acabei de colocar aqui, ó, opa, aqui, não, aqui, pronto. Então, você não pode esquecer de tirar os rodapés do piso cerâmico, porque quando você colocar um piso vinílico, você não vai aproveitar esses rodapés, tá? Então, depois que você arrancar esses rodapés, existe um primer, que também é uma basezinha, só que essa é um pouco diferente, porque você vai colocar por cima de uma cerâmica. Então, esse é um primer de sobreposição. Esse também é da quartzolite, que quando eu uso ele. Então, aqui ao lado, para baixo aqui, dá para você ver que quando a cor desse primer, né, então eu já foi arrancado o rodapé e aí foi jogado o primer e está sendo espalhado esse primer com um rolo de lã simples, porque é só para a gente fazer uma camada que vai aderir a massa autonivelante em cima deste piso cerâmico, tá? Não existe, não tem necessidade nenhuma para você passar essa massa autonivelante para você picar o piso que está embaixo, porque se você bater e tentar picar é pior, porque vai começar a sair peças de baixo, tá? Então não façam isso. Então o ideal é passar esse primer, né, de sobreposição em cima de todo o piso que tiver bem fixo no chão, tá? Indo aqui, o próximo
é a mesma etapa que a gente fez lá no piso vinílico para o contrapiso, tá? Então, entra de novo, essa massa nivela rápido. Essa massa, quando fala nivela rápido, é porque ela é rápida mesmo, tá? Em 12 horas ela tá pronta para você poder colocar o piso vinílico em cima. Dá para colocar, você consegue nivelar para colocar o piso laminado, piso vinílico, dá para você colocar piso cerâmico por cima dela também, porque ela tá bem niveladinha. Então, às vezes, em grandes formatos é bem legal, porque fica tudo bem retinho mesmo. E aí, só para colocar pisos de madeira mesmo, de verdade, como tacos, é que aí precisa esperar 24 horas. Mas os demais, com 12 horas, né, depois da colocação, ela já está pronta para você poder assentar qualquer piso em cima, sem ser o de madeira, tá? Então, aí vem o processinho todo de novo, de alto, né, de alto nivelamento, porque isso é que vai preencher os rejuntes do piso, né, do piso cerâmico, e vai impedir que esse piso vinílico entre e fotografe os rejuntes, tá? Além de criar uma perfeita aderência da cola para poder colocar depois. E aí, eu fiz aqui uma outra ilustração, né, que nesse caso mostra como é feito essas camadas, só que por cima do piso cerâmico. Então, a gente tem o piso cerâmico existente, depois vem esse primer de sobreposição, depois vem a massa autonivelante, depois a cola acrílica, para depois o piso vinílico, tá? Bom, o resultado final, peraí, deixa eu pegar aqui, ó. O resultado final é que você não vai ter dor de cabeça, né, na hora de você colocar, depois que você põe esse piso, ele vai ficar dentro da garantia, porque é interessante que você tire foto de tudo, das etapas que você está fazendo, porque você fica dentro da garantia do piso. Todo piso, deixa eu só mudar essa câmera aqui, ó, todo piso, ele tem algumas indicações aqui, tá? Então, esse aqui é um piso vinílico que eu tenho, uma amostra. Esse aqui é do tapete São Carlos. Então, aqui tá escrito que é resistente à água. Agora eu vou ter que pôr o óculos de novo, não vai ter jeito. Resistente à água, ele tem um conforto térmico. O que é isso? Significa que ele não passa a friagem do piso para cima, então é um piso bacana para a criança engatinhar, porque ele tem um conforto térmico. Ele tem um conforto acústico também, significa que ele isola um pouco o barulho, ou seja, quando você pisa em cima dele com sapato alto, não faz aquele toque-toque do piso laminado, flutuante. Ele não propaga chama, logo, né, pode se pegar fogo não tem problema. No caso é ser colado, e aqui tá escrito, ó, garantia residencial de 10 anos. E aqui garantia para se você for colocar num comércio, para 5 anos. Como que você fica dentro da garantia, né, do fabricante, para que ele consiga te restituir de qualquer problema que você tenha? Se você seguir o jeito certo de fazer a instalação. Então, se você fizer a instalação do jeito certo e ainda fotografar as etapas, não tem como a empresa, o cara não, né? Não tem como a empresa fugir da responsabilidade de, se por um acaso vier a descolar, danificar ou coisa parecida. Aí, nesse caso, teriam duas pessoas que você pode procurar, né? Ou o fabricante da cola ou o fabricante do piso vinílico. E só por último, e não menos importante, aqui atrás, que eu esqueci de falar para vocês, aqui atrás do piso vinílico, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, aqui tem uma setinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com a luz, tá vendo, ó? Tem uma seta aqui de orientação. Todo piso, inclusive os pisos cerâmicos, tem essa setinha também. O que significa? Significa que todas as réguas têm que ser postas no mesmo sentido. Então, se essa seta está para cima, todas as réguas têm que serem colocadas com a seta para cima. Isso... Ah, mas por que isso? No caso do piso vinílico, ele acaba encontrando
os veios, né? Existe um desenho e aí tem essa coisinha aqui da bitola que acaba encontrando tudo, que é a mesma coisa do piso cerâmico também, né? Num piso cerâmico, num porcelanato, ele também vem com essas setinhas de indicação e você tem que colocar todas as setinhas, né? Sempre no mesmo sentido da instalação do piso, beleza? Bom, eu queria saber de vocês se vocês curtiram o vídeo, se fez sentido para vocês, se você já teve algum problema do piso laminado ou de um piso vinílico colado na sua casa que veio a descolar, né? Se de repente você colocou em algum lugar e aí acabou tendo algum problema. Se você gostou, se você tem alguma crítica, se você tem alguma sugestão, põe nos comentários aqui embaixo que eu vou ler, vou adorar, né? Se por um acaso eu puder melhorar de alguma maneira, eu vou querer. E se de repente você tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, pode botar nos comentários aqui que eu também respondo, tá? Bom, esses produtos que eu coloquei aqui no vídeo, né, eu fiz um download dos manuais deles, então eles dizem onde eles devem ser usados, empregados e como eles devem ser preparados, o tempo que demora e tudo mais. É um material bem legal que eu baixei, né, do site mesmo, da Quartzolite. Mas aí eu separei tudo direitinho e coloquei num lugar que vocês podem fazer esse download desses 4 produtos, tá? São as duas bases, né? Os 2 primers, a massa autonivelante e o adesivo acrílico para poder colocar no seu piso vinílico. Então, aqui embaixo tem um link, tá? Que é só você clicar nesse link aqui e aí ele vai abrir uma página que você colocando o seu e-mail, você vai receber esses quatro, não são e-books, tá? Mas são os manuais mesmo desses produtos lá no seu e-mail, tá bom? Então é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho que eu nunca sei onde é, para você receber as notificações cada vez que eu colocar um vídeo, e eu tô colocando um vídeo por dia, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.